Temos, neste momento, a representante do Ministério da Saúde, Vera Mendes, coordenadora da área técnica de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu também queria agradecer muito aí o convite do Ministério para estar aqui nesse dia tão importante e bacana, que a gente vê aí realizado um dos trabalhos tão importantes que a Fundação Síndrome de Down realizou. E é um orgulho para o Ministério ter apoiado isso. Mas eu vim, fundamentalmente, também... Eu também quero falar uma coisa antes, mas pode parecer do plano pessoal, mas não é. Acho que é importante algumas coisas serem ditas. Eu queria, claro, parabenizar o Tiago, a Luciana, agora a minha colega gestora do SUS. A gente faz saúde na relação federal, estadual e municipal, na relação interfederativa, que as coisas acontecem. Mas eu queria, fundamentalmente, aí, dar um destaque para a Lenir. Com certeza, uma batalhadora, a história dela é muito bonita, junto com outros pais aí, parceiros, que eu estava bem curiosa para ver quem eram. Mas, fundamentalmente, também queria contar para vocês que a Lenir, além de ser ótima, enfim, ela é respeitadíssima no Ministério. Uma parceira de várias áreas, ela trabalha especificamente por uma área, mas quando a Lenir está lá, todo mundo fica, a Lenir está aqui, vamos... Ela é sugada por várias áreas, acabei de comprometê-la aí com a nossa. Mas, enfim, Lenir é uma pessoa muito querida lá para nós, pela competência do seu trabalho, pelo seu engajamento no que ela tiver metida. Bom, mas eu vim trazer algumas notícias para vocês, queria não perder a oportunidade. Eu estou aqui representando o nosso querido ministro da Saúde, o Padilha, que queria muito estar aqui com vocês. A gente está numa agenda super intensa, obviamente, não foi possível para ele estar aqui, mas tenham certeza, eu vou trazer notícias, vocês vão ver o que está acontecendo. Eu vou contar para vocês um pouco, rapidamente, de em que pé estamos e por que a gente está comemorando, e a gente queria que vocês comemorassem conosco esse momento. Comemorar rapidamente, depois se engajar num desafio que a gente tem aí pela frente, que é enorme. Eu fui convidada... Eu vou começar assim. A minha sensação e percepção diária é que está num momento, não que não houve, isso é resultado de um processo histórico e de lutas como o da Fundação Síndrome de Down. Mas a gente chegou num momento histórico onde amadureceu e se precipitou a hora. Está na hora, chegou a hora. A pessoa com deficiência foi, de certa maneira, e acho que a gente pode afirmar, negligenciada pelo Ministério da Saúde, como a Lenir já colocou, em termos de ter, de fato, uma resposta, uma política sólida e consistente que desse a atenção e o direito que essas pessoas têm. A gente tem muito orgulho eu tenho muito orgulho mesmo de participar desse momento, junto com várias pessoas. Fui chamada para o Ministério no meio do ano passado, com uma decisão da presidente Dilma, que acompanha pessoalmente essa agenda, para instituir o chamado Plano Viver Sem Limites. A gente elaborou esse plano, começou com uma ação de 15 ministérios, hoje a gente está em 19 ministérios já participando. Obviamente, a gente tem 4 eixos nesse plano: acesso à educação, atenção à saúde, acessibilidade e inclusão social. Eu represento aqui, coordeno o eixo da atenção à saúde, embora a gente esteja trabalhando numa interface importante com os outros ministérios, que é uma experiência absolutamente importante que a gente faça a gestão de modo mais transversal e intersetorial. A gente tem aprendido muito. O eixo da saúde ele se constitui formalmente na rede de cuidados à pessoa com deficiência,
que, na verdade, ela representa... O que a gente tem que comemorar? A gente tem que comemorar a definitiva inserção de uma política e da reabilitação de modo estruturante no SUS. A gente, até agora, por que a gente negligenciou? Não porque a gente não financiasse ou não ajudasse uma série de entidades a prestar que são financiadas pelo SUS, até há muito tempo, a prestar serviço à população, que dela precisava desses serviços. Mas isso não era estruturante. Então, a hora que isso vira estruturante no SUS e vira, de fato, uma política, vem junto debate, envolvimento da sociedade civil, compromisso e orçamento. Desculpa falar nesse termo, mas isso é absolutamente essencial para a estruturação de qualquer política e serviço. A gente hoje tem um orçamento. A gente disputa orçamento igualmente com outras áreas. Aliás, a gente bateu todas as nossas metas de 2012. Superamos as metas. E até porque é marco de governo da presidência e rede prioritária na saúde, a gente foi aprovado, inclusive, que a gente excedesse o orçamento previsto para 2012 nessa rede. E a gente só está em agosto. Tá? Então, assim, a gente está comemorando muito, estamos fazendo um investimento importante. Mas, do que se trata? Eu não vou ficar aqui chateando vocês com detalhamento de metas, porque o plano é enorme, evidentemente nem daria tempo, não é para isso essa mesa, mas já nos colocamos à disposição, Lenir, que é ótima nisso, se quiser organizar um debate para a gente colocar meta a meta, em debate, em discussão com academia, pesquisadores, entidades e sociedade civil, estamos prontos, porque a gente quer mesmo que colaboração. Mas eu queria falar, particularmente, quando eu assumi, além da gente ter esse orgulho de estar montando uma rede, e, portanto, a gente vai ter isso no SUS, no Brasil inteiro, né? A gente vai ter financiamento, então a gente está conseguindo induzir essa rede, vai avançar muito. Quando eu cheguei lá, o campo, o chamado campo, né, porque a gente classicamente divide, aliás, de modo muito fragmentário, deficiência intelectual, visual, auditiva, física. A deficiência intelectual é, sem dúvida, a mais negligenciada até aqui. O Ministério da Saúde habilitava serviços na área da visual, física, auditiva. A intelectual, a gente sequer habilitava, até agora. A gente apenas faz o repasse para os estados que credenciam os serviços. Não há nenhum grande problema nisso, se não fosse o fato de, quando a gente habilita, a gente junto cria critério, parâmetro técnico, normas mínimas de qualidade, processos de capacitação, de equiparação. Então, a gente avança muito mais. Então, a primeira coisa é que, assim, de verdade, quando a gente entrou lá, eu falei, não, o campo da deficiência intelectual, que é onde a gente tem o maior número de deficiências colocado, ele tem que ser não só visto, ele tem que ser absolutamente priorizado, né, nesses anos. E ele está sendo. A gente já está definido, a gente está passando a habilitar serviços de intelectual, está numa agenda muito intensa de discussão. Queria aproveitar para falar que a gente faz isso também. A presidente Dilma, no lançamento do plano ano passado, a gente junto instituiu o Comitê Nacional de Apoio e Assessoramento dessa política. E esse Comitê Nacional ele é instituído pelos centros de excelência nos vários campos aí pelo Brasil. Não, obviamente, queria colocar a Fundação Síndrome de Down, é um desses centros que está com a gente desde a instituição do plano e está nos ajudando e tem sido um parceiro absolutamente valioso na construção da política. Então, a gente faz isso, mas a gente faz isso junto com as organizações, junto com as sociedades, com o movimento social, a sociedade civil e etc. E tem sido muito enriquecedor esse processo. Claro que trabalhoso, porque tem que
contemporizar várias posições, porque tem que fazer um processo de negociação, de pactuação, porque avança dentro do que o comum e o coletivo torna possível. Mas, certamente, esse é o caminho correto de fazer. Então, meu agradecimento aqui à Fundação, é parceira, virou consultora permanente. E a gente tem muito orgulho aí do trabalho que vocês fazem. Então, ela vira uma prioridade. Por que ela vira uma prioridade? A gente tá soltando, aliás, as portarias ficaram prontas, né? Em abril agora, todas as normativas, a gente derrubou as normativas anteriores, soltou novas normativas, era necessário até para ter um financiamento diferenciado. A gente está soltando normativas técnicas. Se alguém aqui teve curiosidade, entrou no site, a gente soltou todas e está ainda para ser publicada justamente a da intelectual e de oficinas ortopédicas, que eram as duas áreas que o Ministério não habilitava, e a gente está em um procedimento de inclusão de procedimentos, coisas burocráticas necessárias para soltar os normativos, mas sai até, no máximo, em 1 semana e meia. Tá? A resposta do Brasil a esse plano tem sido muito, muito positiva. Todos os estados brasileiros já estão em contato conosco, eles já instituíram grupos condutores da rede de cuidados à pessoa com deficiência, alguns ainda estão para publicar a portaria, o próprio Estado de São Paulo já instituiu o grupo condutor, eu tive presente na primeira reunião, a portaria já está publicada, e eles vão fazer agora, já fizeram uma segunda reunião, estão indo para a terceira reunião no Estado de São Paulo. A ideia do grupo condutor da gente criar esse mecanismo é fundamental, porque a gente quer criar redes de cuidado. Para eu criar rede não é só serviços, né? Quando a gente fala em rede, a gente também pode falar da rede física só. Eu tenho vários serviços na rede. Mas o que qualifica o cuidado? E o que qualifica, o que amplia o acesso, é que esses serviços estejam conectados, que eles se conversem, que eles tenham fluxos assistenciais. Porque, senão, a gente nunca vai ter uma situação onde, da notícia, da ocorrência, seja por que causa for, a esta família, esta pessoa conseguir atendimento, às vezes leva 2, 3 anos. Inclusive em regiões que têm serviço. Isto é o que a gente chama na saúde de uma falta de conectividade da rede e de regulação desses serviços, né? E da ação aí do Estado, no sentido federal, municipal, que coordene esse processo em benefício do usuário. É uma política pública, não é uma ação isolada, né? O vereador está lembrando bem. Então, a gente tem um desafio aí muito grande, mas a gente está muito feliz, porque então a gente vai contratualizar deste modo, a gente vai contratualizar redes. Também queria colocar, que eu acho que apontar só algumas coisas que são muito caras para nós, que estão como eixo central no modelo. A gente quer reverter a cultura. A gente nasce, né, a questão da assistência à pessoa com deficiência nasce dessa coisa mais assistencialista, né? A gente brinca com todo o respeito de ação de primeira-dama. Tem que, assim, por mais que isso seja importante, enfim, valioso, enquanto proteção social, ela não qualifica, ela, na verdade, não inclui, né? Ela exclui. A gente precisa tratar isso com seriedade, com qualidade, disponibilizar todos os recursos tecnológicos, humanos, terapêuticos, físicos, a favor da superação de barreiras, mas com o olhar absoluto na autonomia dessas pessoas. Ou seja, na aposta do que Lenir estava falando, das suas potencialidades, na eliminação e no avanço que a gente tem hoje com a política de direitos, de fato, essas pessoas alcançarem cidadania plena,
caírem na vida, né? Eu gosto de dizer assim, as pessoas têm que cair na vida, né? A gente está... Se vocês tiverem a curiosidade, eu peço que entrem no site. Por mais técnico que isso parecer, não é não. Eu acho bem bacana. A nova política que ordena a rede, ela vai falar de uma ação integral. Então, ela está falando na saúde. O cuidado da pessoa com deficiência não está só nos centros especializados. O cuidado com a pessoa com deficiência ele está na rede de saúde do SUS. Ele vai dar atenção básica à hospitalar. Então, a nossa rede, pela primeira vez, não fala só de serviço de reabilitação especializado. Ele fala de cuidado integral. Ele vai falar, porque não dá mais para a gente ter a situação, porque, assim, afinal de contas, a despeito das diversas deficiências que as pessoas possam ter, elas continuam pessoas e elas são diabéticas, as mulheres precisam fazer mamografia, prevenção de colo de câncer de útero, vão ao dentista. Então, o serviço de saúde tem que avançar no sentido dele não achar que tem uma deficiência, então tem um lugar que eu encaminho ela. Não. As unidades de saúde elas têm funções específicas no processo de cuidado. E esses centros especializados que fazem proteção terapêutica, apoio terapêutico, apoio à educação, à inclusão ao trabalho, etc., são essenciais para a pessoa com deficiência. Mas eles são um serviço que não podem ser eternalizados. A gente brinca e fala assim, reabilitação boa é aquela que começa e termina, viu? Alguns desses pacientes com deficiência vão precisar de acompanhamento para o resto da vida. Outros vão se autonomizar de tal modo que vão precisar de dentista, de ginecologista e etc. E, de preferência, muito bem acolhidos e tratados. Agora, a reabilitação, a gente precisa mudar esse conceito de que é para o resto da vida. Porque dizer que uma pessoa que tem deficiência tem que fazer reabilitação para o resto da vida, há alguma coisa aí muito equivocada. Ou a gente não faz bem reabilitação, ou a gente está olhando esse sujeito, ainda não superamos olhar esse sujeito como pessoa, e sim, a gente está olhando, ele está o tempo todo sobredeterminado pela marca da deficiência. Então, esses desafios, que são desafios de modelo, que são desafios culturais, eles foram o que nos pautaram para construir toda a política do Ministério da Saúde, do SUS, no sentido da gente construir e ter condição de financiar uma rede que dê, de fato, acesso e acesso qualificado. Né? Acesso qualificado é um mantra do nosso ministro. Então, vocês já ouviram ele falar disso? Porque ele fala o tempo todo disso. Então, ele... é o que a gente perseguiu. E a gente está com muito orgulho disso. Vários estados brasileiros já aderiram à rede. A gente vai ter um avanço significativo e importante. Na área, só para lembrar, o primeiro, a gente está constituindo protocolos, a gente chama de protocolos, são diretrizes clínicas de atenção à saúde para as várias deficiências. O primeiro a ser feito foi o de síndrome de Down. Ele já foi feito com a ajuda de vários especialistas e a sociedade civil, já foi colocado em consulta pública, já está pronto, a Conjur já aprovou, e a gente está diagramando, foi uma pena não estar pronto aqui, senão eu trazia algum exemplar, mas a gente está na diagramação e impressão, e vai distribuir para toda a rede SUS, da atenção primária à terciária. E ele fala, é uma coisa bem bacana, porque é um modo potente de capacitação dos profissionais e da gente garantir a qualidade e o acolhimento adequado nos serviços de saúde. Lá está descrito, é isso, eu tenho um bebê síndrome de Down. Ele tem, como todo brasileiro, que fazer o seu acompanhamento nas unidades básicas de saúde, nos grupos de puericultura. Essas mães têm que estar acolhidas devidamente. E ele tem que fazer tudo o que ele faz, portanto, com um bebê que não tem síndrome de Down. Mas há especificidades, a gente não pode negá-las. E essas especificidades é que precisam ser
divulgadas, precisam ser uma educação permanente dos profissionais de saúde para o cuidado. Quais são as características específicas? E aí é fácil, eu faço o protocolo comum e eu destaco ali em momentos com critérios clínicos da Organização Mundial de Saúde, com evidências clínicas comprovadas, que outros tipos de acompanhamento, exames e etc. eu preciso fazer com esse bebê. Por exemplo, para cuidar de certas cardiopatias frequentes. Por exemplo, de pensar na questão da obesidade, do envelhecimento precoce. Então, isso é fácil para a gente organizar e a gente está instituindo isso protocolarmente, que é para a gente ter padrão de assistência do norte ao sul do país. Claro que isto leva um tempo para as pessoas internalizarem, né? Educação permanente é para sempre, como diz o nome. Mas a gente está com muito crédito. Então, daqui a pouco, vocês vão receber aí os serviços, vocês vão ver esse protocolo no país inteiro distribuído. Enfim, eu acho que a gente avançou muito. A gente também, queria só destacar para terminar, a gente também tem... esse protocolo de síndrome de Down é uma versão que vai sair publicada no Ministério, vai sair impressa, vai no site do Ministério, e ele terá 2 publicações. Ele terá uma publicação acessível para pessoa com deficiência intelectual. Então, a nossa preocupação, a gente trabalhou junto com parceria com entidades e com especialistas para pegar a versão... A gente não está dizendo como é que tem que cuidar da pessoa com síndrome de Down. A pessoa com síndrome de Down tem que ler aquilo. Ela tem que saber o que a gente está dizendo, de como tem que cuidar dela. E ela tem que nos questionar e nos interpelar. Mas, para isso, a gente precisa criar uma versão acessível. Então, a gente fez toda uma versão acessível. Tem imagem, tem outro tipo de linguagem, que é para aquelas informações estarem absolutamente claras a quem mais interessa, que é a pessoa com síndrome de Down. A gente quer inaugurar um pouco esse processo, né, de tratar, de fato, como cidadão, como pessoas capazes de participar do jogo e de nos dizer para onde a gente tem que ir, aonde a gente está errando e aonde a gente está acertando. Enfim, a gente daqui a pouco vai sair essas versões e a gente está à disposição para críticas e aprimoramentos. Então, enfim, para finalizar, a gente também está incorporando muita tecnologia de equipamento, tá, para reabilitação, que inclui softwares, que inclui muita tecnologia nova que a gente não disponibilizava no SUS, a gente está disponibilizando para os serviços vão poder solicitar, públicos, privados e filantrópicos, o Ministério vai financiar equipamento para esses serviços, para que a gente também qualifique o processo terapêutico. Tá? E foi muito bacana essa luta, porque, imagina, a galera está acostumada com insumo de saúde, né, assim, específico. Assim. E aí a gente falava, mas isso aqui não é saúde, sabe? Eu falava, claro que é. Óbvio que é. E aí a gente teve todo um processo lá que foi bacana, também o gestor está se qualificando nesse processo. Enfim, a gente tem muita novidade por aí, a gente sabe, não vamos fazer isso sozinhos, a gente vai fazer com o apoio de todas essas entidades da sociedade civil. Enfim, tenho que fazer uma declaração, assim, de fato, é verdade que a gente está trabalhando muito, mas eu estou numa alegria sem fim, porque eu acho que vai fazer uma diferença. E o maior orgulho de dizer aqui que estou representando um ministro que verdadeiramente, genuinamente, aposta nesta agenda. Eu nunca vi e assisti tamanho investimento como está sendo esse governo. É super de verdade o que eu estou dizendo. Tá? Então, é impressionante como assim, eu fico até assustada. Está fácil. Né? É muito comoção. Então, quando ele aparecer por aqui, abracem muito, além dele ser companheiro. Formou-se nessa casa, vocês formam bem. Está muito bom trabalhar lá e a gente conta com todos vocês. E meu agradecimento à Fundação Síndrome de Down. A gente hoje está apoiando um evento, né, uma publicação de um livro, que isso é muito importante, mas daqui para frente a gente quer
contem conosco, abusem, nós queremos apoiar cada vez mais essa agenda, o Ministério está de braços abertos a todo o serviço de vocês. Tá? Estamos lá, nosso site, nosso e-mail é pessoacondeficiência@saude.gov.br. Tá? Escrevam e a gente está à disposição, a Lenir está sempre com a gente, também é uma boa interlocutora aí para nos dar recados, tá? Bom trabalho. Eu estou morrendo de inveja. Eu queria muito estar assistindo aqui o evento. A programação tá show. Não vou poder estar porque a gente vai estar no balanço com a presidente Dilma do Plano Viver Sem Limites na sexta-feira. Então nós estamos enlouquecidos. E só para vocês terem um pouquinho de orgulho, a gente superou todas as metas. Fez investimentos num ano dificílimo eleitoral, que ninguém acreditava que a gente ia conseguir aplicar o dinheiro, já está empenhado para os municípios e estados. E a gente está com muito orgulho, tem recebido só parabéns lá, então é uma brincadeira, porque a gente é a rede mais nova no Ministério. E o doutor Elvésio, o ministro, fala assim para a gente todo dia, fala, vocês não têm vergonha que a Vera está batendo todo mundo aí nas metas, e a gente é o mais novo. Mas a gente só tem feito isso porque a gente tem tido muito apoio dos estados, do município, das sociedades e das entidades que, na verdade, concentram essa expertise que a gente quer colocar para outros lugares. Ah, só um detalhe. Fundação, a gente soltou, a gente sabe que tem coisas ainda para aprimorar, tá? Mas, por exemplo, centros como a Unicamp, vários serviços aqui, Fundação Síndrome de Down. Quando a gente chama de centro de excelência, a gente está dizendo que vocês conseguiram produzir um troço que precisa ser replicável. E a gente está finalizando esse estudo. Certamente a Fundação Síndrome de Down não só é parceira no comitê, como em breve ela vai matriciar serviços pelo Brasil. Ela vai capacitar serviços pelo Brasil. Porque vocês desenvolveram uma coisa muito valiosa, que é preciso, e eu tenho certeza que vocês têm o compromisso político junto conosco de fazer essa virada. E é o momento. Vamos embora, que esse bonde não vai passar de novo então, em pouco tempo. Tá? Muito, muito obrigada e bom trabalho para todos.